Aquele era um fim de semana que prometia ser uma simples fuga da rotina, uma chance de relaxar, respirar ar fresco e deixar para trás a correria do dia a dia. Eu e meu marido, Caio, estávamos casados há 5 anos, e tudo parecia perfeito. Uma vida boa, um trabalho confortável, uma casa bonita. Talvez nem sempre fosse emocionante, mas éramos felizes. E então o telefone tocou. Era o André, o melhor amigo de Caio. Eles se conheciam desde a escola, e o André fazia parte da nossa vida desde que me entendo por gente. Ele ligou de repente, nos convidando para passar o fim de semana em sua fazenda, a luar sereno, nos arredores de uma cidadezinha pitoresca no interior de Minas Gerais. André não era apenas um amigo. Ele era aquela pessoa leal, simples, com quem sempre se podia contar, a quem se podia recorrer em uma crise. Por isso, seu convite pareceu tão natural e óbvio. Era o André. Afinal, ninguém suspeitaria de nada em comum. Mas quando ele mencionou que sua esposa, Camila, tinha viajado para a casa dos pais no fim de semana, meu estômago se revirou um pouco. Era como se ele estivesse tentando nos vender a ideia de passarmos um tempo juntos, apenas nós três. Não havia nada de explícito nisso. Mas eu não conseguia me livrar daquela sensação estranha. Será que era só minha imaginação? Afinal, são apenas 2 dias. O que poderia dar errado? Caio ficou animado. Vai ser divertido, Júlia, ele disse, com a voz cheia de entusiasmo. Faz tempo que não temos uma folga assim. Ele estava totalmente a favor, o que me ajudou a afastar aquele sentimento. Arrumamos as malas e saímos no sábado de manhã cedo. A viagem foi tranquila e quando chegamos, o campo já tinha feito sua mágica. O ar era puro, e aquela calma era exatamente o que precisávamos. André nos esperava com seu sorriso largo e um aperto de mão firme, tão familiar e reconfortante. Tudo parecia normal, e eu o abracei de volta, tentando ignorar aquele sentimento opressor que eu não conseguia identificar. Assim que entramos na casa de André, parecia que tínhamos entrado em outro mundo, um lugar longe do estresse da vida cotidiana. A casa era quente e acolhedora, com pisos de madeira escura polida e uma imponente lareira de pedra no centro da sala. As paredes eram decoradas com antigos azulejos portugueses e vasos de barro, e os tons quentes e terrosos mostravam o quanto de alma André havia colocado para criar uma atmosfera hospitaleira. Sentamos para almoçar, e a conversa com André fluiu naturalmente como sempre. Relembramos velhos amigos, compartilhamos as últimas novidades e rimos de histórias antigas. Nada de incomum estava acontecendo, mas a sensação de que algo estava errado não me abandonava. Caio estava relaxado, aproveitando o ritmo tranquilo da fazenda. Não pude deixar de notar como ele se sentia à vontade com André, como se relaxasse naturalmente. No início não dei muita importância. Mas agora percebo que talvez tenha sido o primeiro sinal. Depois do almoço, André nos ofereceu um tour pela propriedade, para mostrar as melhorias que havia feito. Eu concordei, mas ao olhar para Caio, notei que ele não parecia particularmente interessado em visitar os estábulos. Era um detalhe pequeno, mas me deu a impressão de que havia algo não dito entre ele e André. André foi na frente, e eu o segui, tentando me livrar daquela sensação desagradável. A fazenda era magnífica. Os campos se estendiam até o horizonte. Um pequeno lago brilhava ao longe sob o sol mineiro, e o ar estava cheio do canto dos pássaros. Era tranquilo, quase tranquilo demais. Eu usava um vestido de seda carmesim, estilo sereia, que ondulava graciosamente a cada passo, e sandálias de tiras. Meus cabelos escuros e brilhantes estavam presos em um coque baixo e elegante, e grandes brincos de argola de prata balançavam perto do meu rosto, enquanto um delicado colar com um pingente de beija-flor repousava sobre meu decote discreto, mas sedutor. Eu me sentia elegante e sutilmente atraente. Um convite silencioso para a intriga. Caminhamos em silêncio por um tempo. André nos mostrou seus novos animais e falou sobre seus planos para a fazenda. Então, quando chegamos à beira da mata, tudo começou a mudar. Paramos perto de um velho tronco de árvore. André sentou-se, e eu fiquei de pé ao lado dele, olhando para o chão. Foi quando ele se virou para mim. Seu olhar era diferente, mais sombrio, como se algo mais profundo estivesse escondido ali. Um arrepio percorreu minha espinha instantaneamente. De repente percebi o quão perto estávamos. Perto demais. Dei um passo para trás, mas ele estendeu a mão e tocou meu antebraço. O momento congelou, e senti meu coração disparar. Algo me dizia que aquilo não era apenas um gesto amigável. Mas eu ainda não sabia o que pensar. Antes que eu pudesse reagir, a voz de Caio soou ao longe, nos chamando dos estábulos. Aquilo me trouxe de volta à realidade. André rapidamente retirou a mão, e ficamos ali em um silêncio constrangedor.
Vamos voltar, disse ele com um tom calmo demais. Mas eu não podia ignorar a sensação de que algo tinha acabado de mudar. Eu ainda não sabia o que era, mas tinha certeza de que o que quer que tivesse acontecido entre mim e André não passaria despercebido. Mais tarde, no jantar, enquanto aproveitávamos o calor da lareira e um feijão tropeiro caseiro que André preparou, tentei esquecer aquele momento estranho, mas não consegui. Havia uma tensão no ar, um peso entre nós que não existia antes. André me lançava olhares furtivos quando pensava que eu não estava olhando, e isso me deixava desconfortável. Mas não disse nada. Apenas sorri e continuei comendo, fingindo que tudo estava bem. A conversa mudou para a cachaça. André sugeriu que tomássemos algumas doses para relaxar. Eu hesitei, mas Caio concordou. Vai ser divertido, disse ele. Raramente relaxamos assim. Enchemos os copos, e a noite foi ficando mais leve. Mas com o passar do tempo, minha cabeça começou a girar. André se tornava cada vez mais charmoso, brincalhão, e eu não conseguia ignorar o tempo que seu olhar demorava em mim. A tensão entre nós parecia se tornar palpável, mas eu não tinha certeza se estava imaginando. Talvez fosse a cachaça, mas no fundo, eu sabia que não era. Caio, claro, não suspeitava de nada. Ele também tinha bebido um pouco e estava imerso em uma conversa com André sobre política local, alheio à mudança em nossa dinâmica. Com o avançar da noite, senti a distância entre mim e André diminuir. Sentamo-nos mais perto um do outro, e meu coração batia descontroladamente. Mas tudo parou quando a mão de André tocou a minha. Foi deliberado. Naquele instante eu soube que não estava imaginando. Ele sabia o que estava fazendo, e eu também. O que eu deveria fazer agora? Depois daquele toque, tudo mudou. Eu sentia isso na forma como André se movia ao meu redor, na forma como ele falava. Sua voz se tornou mais profunda, quase como se ele estivesse tentando me seduzir. Honestamente, era difícil ignorar. A atração era óbvia, e por mais que eu me dissesse que estava exagerando, no fundo eu sabia que algo estava acontecendo entre nós. Conforme a noite avançava, nos acomodamos na sala de estar. André colocou uma música, algumas notas suaves de bossa nova, e continuamos a beber e a relembrar o passado. Mas toda vez que nossos olhares se cruzavam, eu via aquela luz estranha, uma mistura que me dava arrepios e um calor ardente. Era difícil ignorar. Quando Caio se levantou para pegar mais lenha, fiquei sozinha na sala com André. Mal pude acreditar no que ouvi quando ele se inclinou em minha direção. Sua voz era baixa e doce. Sabe, você está radiante hoje, Júlia, disse ele. Meu coração parou. Eu não sabia como reagir. Ele estava falando sério? Estava brincando? Forcei um sorriso tenso e murmurei algo sobre a luz do fogo distorcendo a percepção, mas ele não riu. Seu olhar permaneceu em mim por tempo demais, e senti o calor dele preencher o espaço entre nós. Não era apenas um elogio. Havia algo mais profundo na maneira como ele disse. Eu sempre te achei linda, ele continuou, baixando a voz. Mas você sempre esteve com Caio. Eu respeito isso. Só que às vezes eu me pergunto como seria se as coisas fossem diferentes. Eu congelei, meu coração apertado, e senti um rubor subir pelo meu pescoço. Ele estava realmente dizendo o que eu achava que ele queria dizer. Ele estava insinuando algo muito maior do que um simples elogio. Meus pensamentos corriam, mas antes que eu pudesse responder, Caio voltou para a sala, quebrando o momento. André se endireitou rapidamente, e eu fingi que nada havia acontecido, mas meu coração estava martelando, e uma tensão elétrica pairava no ar. Eu sabia que as coisas entre nós nunca mais seriam as mesmas. Caio não percebeu nada. Ele se sentou e começou a falar sobre um novo projeto em que estava trabalhando, completamente alheio ao que acabará de acontecer. Tentei me concentrar em suas palavras, mas toda a minha mente estava ocupada com o olhar de André e suas palavras. Na manhã seguinte, a situação não melhorou. Pelo contrário, piorou. Eu não conseguia parar de pensar no que André havia me dito na noite anterior. Tentei ignorar o pensamento, me convencer de que foi um mal-entendido, um simples deslize sob o efeito do álcool, mas no fundo, eu sabia a verdade. André havia cruzado uma linha, e eu não sabia se conseguiria esquecer isso. Passamos o dia passeando pela propriedade, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que André estava me observando com muita frequência. Toda vez que eu me virava, ele estava lá, e isso me deixava desconfortável. Tentei me concentrar em outras coisas, mas aquele sentimento incômodo de que algo estava prestes a acontecer não me abandonava. Aconteceu no celeiro, enquanto Caio consertava um trator um pouco mais adiante. Eu e André ficamos sozinhos, mesmo que por apenas alguns minutos. Eu deveria ter visto isso como um sinal e saído, mas não o fiz. E então André se aproximou. Ele ficou atrás de mim.
Sua respiração quente tocou a nuca do meu pescoço enquanto ele estendia a mão para pegar uma ferramenta na prateleira. Eu congelei. Meu coração batia descontroladamente. A tensão entre nós era insuportável. Por um momento pensei em me afastar dele. Eu poderia me virar, beijá-lo e deixar aquele sentimento invisível entre nós tomar conta. Mas a realidade me atingiu como uma tonelada de tijolos. O que eu estou fazendo? Em que estou pensando? Recuei apressadamente. Eu vou ver o Caio, murmurei, mal conseguindo formar uma frase coerente. Mas André não se moveu. Ele apenas me olhou por um momento antes de assentir. Saí rapidamente do celeiro, mas não consegui me livrar da sensação de que estava fugindo de algo. E do que eu poderia me arrepender mais tarde? Depois do jantar, me encontrei sozinha na sala de estar. A casa estava silenciosa. Caio já tinha ido para a cama, me deixando sozinha com André. Eu não queria ficar sozinha com ele, mas uma parte de mim sentia que precisava. Eu precisava entender. André entrou na sala e sentou-se à minha frente. Sua expressão era séria. Precisamos conversar, ele disse em voz baixa. Meu coração se apertou. Eu sabia que essa conversa tinha que acontecer, mas não estava preparada. Eu não quero que as coisas fiquem estranhas entre nós, ele começou. Mas não consigo parar de pensar no que aconteceu no celeiro. Meu coração disparou enquanto eu o encarava. André, você não pode, murmurei com a voz trêmula. Ele me interrompeu. Eu sei que é errado, disse ele, mas isso não muda o que sinto. Meu coração apertou ainda mais. Ele entendeu o que eu queria dizer, e isso me apavorou. Nós não podemos fazer isso, sussurrei, quase inaudivelmente. Não se trata apenas de mim, ao Caio. Eu o amo. Isso destruiria tudo. A expressão de André suavizou por um momento. Pensei que ele havia entendido, mas ele não desviou o olhar. Eu não quero destruir nada, disse ele suavemente. Eu juro, mas preciso que você saiba que me importo com você. Não apenas como amiga. Não posso ignorar isso. Não posso fingir que o que existe entre nós não existe. Uma parte de mim queria ficar com Caio, mas outra parte, aquela que eu não queria admitir, era atraída por André, por aquela conexão que se formou entre nós. Isso me assustava mais do que eu estava disposta a admitir. André estendeu a mão sobre a mesa. Sua mão hesitou por um momento antes de tocar a minha. O calor de sua pele me fez estremecer, e tive que me conter para não puxar a mão. Eu queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Então, tão rápido quanto estendeu a mão, ele a retirou. A porta se abriu e Caio entrou. Ele nos olhou com uma expressão confusa. Está tudo bem? Ele perguntou calmamente. Mas havia uma tensão em suas palavras. Levantei-me apressadamente, sentindo o calor subir às minhas bochechas. Estávamos apenas conversando, respondi, embora sentisse a mentira presa na minha língua. Caio assentiu, seu olhar se movendo de André para mim, mas não fez nenhuma pergunta. Ele não precisava. Eu sentia que ele sabia que algo estava errado, mas não disse nada. Ele se sentou e começou a falar sobre um projeto em que estava trabalhando. E eu não conseguia me concentrar em nada além do silêncio pesado entre nós. Eu me sentia presa. Não consegui dormir naquela noite. Minha conversa com André ecoava em minha cabeça, se repetindo infinitamente. Cada parte de mim sabia que eu tinha que parar com isso. Era errado, mas outra parte, aquela que eu me recusava a aceitar, se sentia dividida. Por volta da meia-noite ouvi uma batida na porta. Meu coração parou. Quem poderia ser a uma hora tão tardia? Olhei para o relógio. Já passava da meia-noite. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a porta se abriu lentamente e na minha frente estava André. Sua expressão era uma mistura de dúvida e determinação. Desculpe, ele murmurou. Sua voz mal era audível no silêncio. Não consigo parar de pensar em você. Eu congelei. Fiquei sem fôlego. O que está acontecendo? Era real, André estava no meu quarto, me dizendo aquelas palavras. Eu sei que é errado, ele continuou, dando um passo mais perto. Mas preciso saber se você sente o mesmo, porque se sentir, não posso fingir que não há nada entre nós. Como eu deveria responder? Uma parte de mim queria gritar para ele se afastar, para me empurrar e proteger o que eu tinha com Caio. Mas a outra parte, aquela que eu não queria admitir, era atraída por ele, por aquela conexão entre nós. Isso me assustava, mas ao mesmo tempo me intrigava. André se aproximou, estendendo a mão para tocar meu rosto. Seus dedos mal roçaram minha bochecha, e eu permaneci imóvel. Ele estava tão perto, perto o suficiente para eu sentir o calor de seu corpo. Tudo em que eu conseguia pensar era em como eu queria beijá-lo, para ver onde esse sentimento nos levaria. Bem quando eu estava prestes a ceder à tentação, de repente ouvi passos no corredor. O som inconfundível de Caio se aproximando. André recuou bruscamente.
Seu rosto ficou vermelho de vergonha. Eu pulei, meu coração batendo descontroladamente. Eu não podia deixar ele me ver. Eu não podia permitir isso. Corri para a porta e a abri bem no momento em que Caio apareceu no corredor. Ele me olhou. Seus olhos estavam arregalados de incompreensão. Está tudo bem? Ele perguntou, olhando ao redor do quarto. Seu olhar parou em André, que agora estava de pé perto da cama. Eu não sabia o que dizer. O peso do momento era insuportável. Minha mente oscilava entre a culpa e o pânico. Como eu poderia explicar o que acabará de acontecer? Caio olhou para mim, depois fixou o olhar em André. Por uma fração de segundo, notei uma suspeita crescente em seu olhar, mas ele não disse nada. Ele apenas assentiu, como se me desse uma chance de explicar. Comecei a falar, mas a voz ficou presa na minha garganta. O que eu poderia dizer? Como eu poderia explicar tudo isso? Caio falou com calma, quase calma demais. Não é nada, disse ele suavemente. Eu só precisava de um copo d'água. Já volto. E com essas palavras, ele se foi. Seus passos ecoaram pelo corredor. Fui tomada por uma onda de dor no coração, rapidamente seguida por pânico. O que acabou de acontecer? Por que eu não parei André? Virei-me para ele. Ele ainda estava ali em silêncio, perto da cama, com uma expressão indecifrável. Você tem que ir, murmurei. Minha voz era quase inaudível. Isso é errado. Você não deveria estar aqui. André assentiu lentamente. Havia arrependimento e decepção em seu rosto. Desculpe, disse ele em voz baixa. Eu não deveria ter agido assim. Eu precisava saber se havia algo entre nós. Achei que talvez você sentisse o mesmo. Eu balancei a cabeça, tentando lidar com a confusão de pensamentos. Eu não sei o que sinto, murmurei. Mas sei que não posso fazer isso. Não posso machucar o Caio. Não posso destruir nosso casamento. Não vale a pena. Nunca valeu. André ficou em silêncio. Ele me olhou por um longo tempo antes de se virar e sair do quarto, me deixando sozinha, sobrecarregada de emoções. Fechei a porta atrás dele e desabei na cama. Minhas mãos tremiam quando as levei ao rosto. Como pude deixar isso acontecer? Por que me permiti chegar tão perto disso? O som dos passos de Caio voltou, desta vez para minha porta. Rapidamente enxuguei os olhos, esperando que ele não notasse o quão chateada eu estava. Eu sabia que não conseguiria esconder isso dele. Não agora. Caio bateu suavemente antes de abrir a porta. Havia ternura em seu olhar, mas também uma tensão oculta, como se ele estivesse esperando por algo. Desculpe, disse ele suavemente. Eu não queria que as coisas acabassem assim. Eu só precisava saber como você estava se sentindo. Meu coração subiu, pesado de culpa. Eu sabia que se não lhe dissesse a verdade agora, as coisas só piorariam. Caio, comecei com a voz trêmula. Preciso falar com você. Preciso te contar uma coisa. Algo que aconteceu com o André. Sua expressão mudou, e ele deu um passo à frente. O que você quer dizer? Ele perguntou suavemente. Respirei fundo, tentando me acalmar. Não sei como te dizer isso, mas esta noite eu quase cruzei uma linha com o André. Ele entrou no meu quarto, e eu não o impedi. Não lhe disse para ir embora. Não sei em que estava pensando. Desculpe, sinto muito. O rosto de Caio empalideceu enquanto eu falava, e vi a dor em seus olhos. A traição começou a me envolver, mas ele não gritou, apenas ficou em silêncio, tentando processar o que eu acabará de confessar. Você quase cruzou uma linha, ele repetiu suavemente. O que você quer dizer? Quer dizer que esteve com ele? Lágrimas brotaram em meus olhos, e eu balancei a cabeça. Não, Caio, não aconteceu nada, nada físico. Mas ele entrou, disse coisas que me fizeram duvidar de tudo, e eu deixei ele se aproximar demais. Eu deixei a situação escalar. Caio ficou em silêncio por um longo tempo de braços cruzados. Seu olhar estava distante, e o silêncio entre nós era insuportável. Finalmente sua voz saiu calma, mas cortante. Não posso acreditar, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Eu confiei em você. Eu confiei em nós dois, e você o deixou entrar. Eu não conseguia encontrar as palavras. Senti-me esmagada pelo peso de minhas próprias palavras, incapaz de responder. Desculpe, murmurei novamente. Eu não queria que isso acontecesse. Eu te amo, Caio. Por favor, acredite em mim. Mas mesmo ao dizer as palavras, vi a dúvida em seus olhos. A confiança havia sido quebrada, e eu podia senti-la escorregando por entre meus dedos. Eu não sabia como consertar isso. Caio foi em direção à porta, sem sequer olhar para trás. Ele disse, não sei se algum dia conseguirei olhar para você da mesma forma. Nós dois precisamos de tempo. Com essas palavras, ele se foi. Fiquei sozinha no silêncio, sentindo o peso do mundo desabar ao meu redor. Eu havia perdido tudo, meu casamento, minha paz de espírito, tudo.
E a culpa era minha. A porta do quarto de hóspedes, onde ele dormiria, fechou-se com um baque surdo que ecoou no vazio da minha alma. Olhei pela janela para a lua prateada que iluminava a fazenda distante. Um refúgio. Um refúgio onde a verdade, o desejo e as consequências estavam escondidos. E agora? Seria possível reconstruir a confiança, uma vez quebrada das cinzas da tentação? Não consumado, mas quase fatal. Só o tempo diria. Mas naquele momento o futuro parecia uma sombra, tão escura quanto o quarto onde Caio escolhera dormir, longe de mim.